Olá! A gente vai começar aqui uma nova jornada juntos. A gente vai falar sobre propósitos, talentos e dons. Esse é o nome da nossa matéria e a gente vai checar na palavra o que Deus fala sobre isso. A gente vai colocar o nosso coração diante do Espírito Santo, diante do Senhor, para que a gente seja ministrado. E a minha oração é que os olhos do seu coração sejam iluminados, para você perceber, para você enxergar por que Deus te criou. Como Deus quer fluir através da sua vida, para você poder enxergar, discernir quais dons têm chegado nas suas mãos, para que você possa operar segundo aquilo que Deus te criou para operar nessa terra. Nada do nada, você já ouviu essa frase? Nada do nada. Então, você é quem você tem dons específicos que Deus te deu para que pessoas sejam abençoadas, para que um povo seja abençoado, sabe? A gente recebe de graça de Deus tantas coisas, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, que desce do Pai das luzes, que não tem sombra de variação. A gente é salvo pela graça, mediante a nossa fé. Quantas coisas você não tem recebido de Deus? Será que você pode pensar assim? Tanta coisa boa. Então, de graça a gente recebe e o que a gente faz? De graça a gente dá. Então, Deus tem depositado dons, talentos na nossa vida, tem depositado ferramentas para que a gente possa fluir e abençoar, dar para outras pessoas. A gente tem bebido tanta coisa do Senhor e essa água maravilhosa, essa palavra, sabe? O que a gente tem recebido? Vamos embora colocar para fora? Então é um novo tempo, uma nova jornada na nossa vida. Vamos embora colocar a mão no arado e não olhar para trás. Vamos começar, sabe? E vamos continuar aquilo que Deus tem para nós. Então a gente vai começar, né? Essa primeira aula nossa sobre propósitos e talentos. Então imagina só que Deus, ele tem um plano e um propósito para cada um de forma individual. Né? Deus formou você no ventre da sua mãe e ele já tinha algo preparado para você. Ele te planejou, né? Você não nasceu por acaso, né? Você nasceu do coração de Deus. Deus tem sonhos ao seu respeito. A questão é o que nós faremos com esses sonhos. A gente vai pegar os sonhos de Deus ou a gente vai pegar os sonhos ou os planos meramente naturais? Então, Deus, ele tem um plano e um propósito para cada um de nós no individual, mas ele tem também um plano para a gente no coletivo. Ele tem um plano, ele tem direções específicas na palavra para a igreja dele e ele tem algo que é específico para você. E o nosso desafio é a gente pegar, sabe, a gente compreender, a gente visualizar aquilo que é geral pra gente e é um pouco mais fácil pegar o geral, porque se você tem contato com a Bíblia, você vai saber o que é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está aqui. Não é que um dia a vontade de Deus vai chegar, a vontade de Deus já está aqui. Então, se você pegar a Bíblia, você já consegue entender qual é o propósito, o plano geral para a igreja do Senhor, o que Deus tem através de nós, o que é um ministério que é geral para todos nós, está aqui. A gente vai chegar lá ainda. Mas o desafio maior mesmo se trata do individual, onde a gente tem que ter um relacionamento bem profundo com o Espírito Santo, onde a gente vai discernindo, enxergando, a gente vai observando determinadas coisas. E é isso aí. Deus tem um plano para você, de uma forma geral, dentro do corpo de Cristo, de uma forma específica. E aí, uma jovem de 20 anos, certa vez ela disse o seguinte: eu sinto-me um fracasso, pois luto para me tornar algo que nem mesmo sei o que é. Tudo que eu sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir o meu propósito, aí sim começarei a viver. Vamos pensar que a nossa vida começa em Cristo, né? Então a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, aí a gente tem a vida eterna, a nossa vida começa aí, né? E como que a gente continua a nossa vida sobre a face da terra sem entender aquilo pelo qual a gente foi chamado? Sem entender o propósito da nossa vida. Para que a gente foi criado? Primeira coisa, a gente foi criado para ter um relacionamento com Deus. Lembra que Adão pecou, né? Ele foi separado de Deus, o pecado o separou de Deus. E Jesus, ele veio nos buscar nesse relacionamento, né? Nós somos comprados de volta com preço de sangue. E nós estamos aqui primeiramente, para termos relacionamento com Deus. Esse é o chamado geral. Então, todos nós temos um propósito. E não saber qual é esse propósito torna a nossa vida muito mecânica e quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Quem não sabe o seu propósito, qualquer propósito serve, qualquer coisa serve. Imagina, né? Uma pessoa que trabalha e vai e trabalha todos os dias e ele não tem noção do porquê ele está naquele lugar. Então, a gente precisa ter esse senso, sabe? Deus me criou para algo. Para que é?
que eu vou fazer sobre a face da terra? Que vai ter peso, que vai trazer transformação, que vai ter recompensa eterna. Porque você já sabe, Deus é um Deus galardoador. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. E se torna galardoador daqueles que o buscam. Então Deus é um Deus galardoador aqui na terra e depois na eternidade, né? Com Ele a gente vai ter, né, na eternidade com o Senhor, a gente vai ter várias recompensas. Então, a nossa vida aqui na Terra ela é muito breve. Vamos pensar nisso? Já que eu falei de eternidade, vamos pensar que a nossa vida, em questão de eternidade, ela aqui na Terra é muito pequena. Quanto tempo a gente passa aqui? Uma pessoa pode passar 100 anos aqui, vamos pensar, 104 anos. Agora, o que é 104 anos diante da eternidade? Não é nada. Mas o que a gente passa aqui na Terra determina a nossa eternidade em questão de salvação. Porque imagina só, salvos nós somos através de Jesus, né? Se a gente aceita Jesus aqui na Terra, se a gente faz de Jesus nosso Senhor aqui na Terra, pronto, somos salvos e a nossa eternidade é com o Senhor, se a gente se mantiver até o final, com o coração íntegro e crendo. Mas quem não quer Jesus, quem não quer saber de Jesus, a eternidade é sem Jesus. E eu te pergunto, onde é o lugar que não tem Jesus? O inferno, né? E então é muito breve esse tempo que a gente passa aqui. O que a gente tem feito com esse tempo, que é breve, mas eu vou falar que ele é tão importante para a gente e também para a vida de outras pessoas. E tem duas perguntinhas aqui que eu quero começar fazendo para você, para que você possa pensar. Você pode até escrever depois essas perguntas e você pode meditar nessas perguntas durante essa semana, sabe? Peça ao Espírito Santo para trazer claridade para você. E a primeira pergunta é: o que você tem feito ou o que nós temos feito com Cristo? Né? Você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Ele de fato é seu Senhor? Você tem aprendido a amar a Jesus, a obedecer a Jesus, a andar com Cristo? Então a primeira pergunta que define a nossa eternidade é Jesus. Ele é o nosso Senhor? E o que temos feito no nosso relacionamento com Ele? Segunda pergunta, hein? O que você tem feito, o que nós temos feito com os dons e talentos que o Senhor colocou na nossa vida, que Deus te deu? O que você tem feito? Você escondeu? Você tem escondido? Você tem achado que, não é nada não? O que você tem feito, né? Nós temos usado oportunidades, energias, dons, talentos, relacionamentos e recursos para o cumprimento do propósito do céu na terra, para trazer o reino de Deus para a terra? O seu tempo, você tem gerido como o seu tempo? Você tem usado o seu tempo para o quê? Para abençoar a vida de outras pessoas ou você tem pensado só em você mesmo? O que nós temos feito com os dons e talentos que nós recebemos? Então, são perguntas que são necessárias serem feitas, sabe? Para que a gente possa meditar e pensar e a gente possa tomar novas atitudes se alguma coisa estiver desalinhada. Já falando em talentos, vamos abrir lá a Bíblia? Eu quero que você pegue sua Bíblia, é importante. Pega a Bíblia, vamos abrir em Mateus 25, 14, tá? Pega aí. É importante você anotar na sua Bíblia, sabe? Porque no celular tem tantas distrações, né? Então pega aí, Mateus 25, a gente vai ler do 14 ao 30. Sim, é a parábola dos talentos, você já deve ter ouvido falar, mas vamos lá, sempre é bom a gente renovar a nossa mente com a palavra. Olha só, aqui está falando sobre o reino de Deus, né? Jesus está falando, e está falando assim que o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Isso te lembra alguma coisa? Jesus, o que ele fez? Ele não está aqui, o ministério dele sobre a face da terra terminou. Mas ausentando-se esse senhor, ele o quê? Ele confiou bens aos seus servos. A um ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento só, saindo, ele fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou, outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui os outros 5 que ganhei. O senhor me disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e sobre muito eu colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Então aproximou-se também o que tinha recebido os 2 talentos e disse: Senhor, o senhor me confiou 2,
tá aqui os outros 2 talentos. E o Senhor falou novamente, muito bem, servo fiel. Vamos para o 24. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, ele disse, sabendo que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, ou servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado. E terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Não dá temor no seu coração, não, quando você está lendo a palavra de Deus? Né? Então a gente vê que o Senhor confiou nos seus servos. Pensa, uma pessoa que você confia. Você entrega algo que é precioso para essa pessoa. E daqui a pouco ela simplesmente faz pouco caso. Não. Fica com medo e não cuida bem, só enterra, não faz direito o negócio. Então dá um certo temor. A gente vai falar um pouquinho sobre essa parábola aqui, ver um pouquinho que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Então quando a gente vai para cá, para um Novo Testamento, nessa época um trabalhador, por dia, então, um dia de salário todo, ele recebia 1 denário. Mas olha só, aqui a gente está falando de talento. 1 talento era equivalente a 6.000 denários, ou seja, 16 anos de salário. Então, 1 talento valia 6.000 denários e equivalia a 16 anos de trabalho. Era muita coisa, não é? Imagina só, ganhar 1 talento só já está no lucro, 16 anos de trabalho. Era muito bom, né? Então, pensa só que aqui ninguém foi enganado. Todos eles receberam algo. Ninguém, coitadinho daquele, ele recebeu 1 só, né? Você não pensa isso? Nossa, o outro recebeu 5, outro 2, né? Por que aquele lá, tadinho? Gente, já equivalia, era um negócio muito alto em questão de valor, porque 1 talento era 16 anos de trabalho. Então, assim, eles foram abençoados. Nenhum deixou de ser abençoado, todos foram, né? Até quem recebeu 1 talento foi. Então, a gente vê aquele que recebeu 5 talentos, ele dobrou, né? Ele transformou 30.000 denários em 60.000 denários. Muito bem, servo bom e fiel. O outro, segundo, transformou 12.000 denários em 24.000 denários. Muito bom, servo bom e fiel. Agora o terceiro, pensa só, escondeu o dinheiro. Não fez nada. Escondeu. Vamos pensar que será que Deus já não tinha confiado outras coisas para esse que escondeu 1 talento? Por que será que ali, aquele senhor, né, ele deu 1 só para aquela pessoa? Será que outras vezes ele também não agiu de forma, né, tão contida? Vamos usar essa palavra contida, mas não seria bem isso. Será que outras vezes ele não tinha andado em linha ou de acordo com o Senhor? Né? Mas enfim, o fato é que esse que recebeu 1 talento, ele não trabalhou, ele não fez nada para multiplicar. Será que ele não pensou assim? A gente está só aqui cogitando, né? Nossa, eu recebi o talento de 16.000, né? É muita coisa. Dá para ficar tranquilo, é um dinheiro que vai render aí, que só por si só já é muito, dá para eu ficar tranquilo, né? Para que eu vou fazer alguma coisa? Para que eu vou trabalhar para isso aumentar? Já é um tanto bom, né? Acomodação, vamos pensar, uma pessoa acomodada. E aí eu quero que você acompanhe comigo essa frase do Rick Renner na tela, está escrito assim, Jesus usa essa parábola para nos conscientizar de que um dia ele virá para ajustar contas conosco. Um dia, no seu futuro e no meu também, né? Jesus estará diante de nós, não como o nosso Salvador, mas como o nosso juiz. Então, um dia, sim, nós prestaremos contas para o nosso Senhor. E aí? Seremos o servo bom e fiel ou seremos o servo mau e negligente? Essa é a pergunta. Pode acontecer, tanto um quanto o outro. Aí vamos pensar, então, Jesus falando, né? Ou o Senhor falando, né? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Né? Esses 2 mordomos, então, eles provaram ser fiéis. E aí,
Se eles foram fiéis no pouco, sobre o muito eles seriam acrescentados. O Senhor podia confiar coisas maiores a eles, porque eles desempenharam bem uma função. Aí você pode pensar, poxa, mas Jesus não tem confiado em mim coisas grandes, eu vejo uma liderança, eu sei que eu nasci para ser líder. Mas será que Jesus pode confiar neste exato momento algo que é grandioso? Você tem sido fiel no pouco? Como é que está a sua jornada, né? Então, os 2 primeiros mordomos passaram no teste. Os 2 primeiros servos passaram no teste, né? E aí, eles seriam colocados em coisas ainda maiores. Por outro lado, o outro servo que escondeu o talento, ele é chamado de mau negligente. Essa palavra, o que ela significa no original? Seria preguiçoso, uma pessoa preguiçosa ou ociosa. Transmite a ideia de quê? De que a pessoa tem uma atitude letárgica, passiva, desinteressada, apática, indiferente e morna com relação à vida. Ou com relação àquilo que Deus colocou diante dessa pessoa. Será que você consegue enxergar perto de você, talvez, pessoas que estejam assim, mornas, apáticas, passivas, desinteressadas? Não tá nem aí para aquilo que Deus colocou nas mãos? Não é o nosso caso, amém? E aí, quando eu vi essa palavra morna para definir um servo que é mau e negligente, a gente já lembra do quê? Apocalipse. Então, pega lá a tua Bíblia. Abre aí em Apocalipse. Vamos abrir no capítulo 3. Apocalipse 3, a gente vai ler a partir do 14. Então, aqui tá a carta, simplesmente, de Jesus a Laodiceia, né? Então, está escrito assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Então é o quê? Morno, né? Quem dera você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno e não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu sou rico, eu estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Olha que legal isso, né? É a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então a gente vê aqui uma igreja que era morna, atitude letárgica, não está cumprindo a vontade de Deus. E aqui está falando de um povo que achava que estava rico. Imagina só esse que recebeu um denário. Ele pensou, nossa, estou bem na fita. São 16 anos de trabalho. Não preciso fazer nada. E aí, achava que estava bem. Só que não estava bem. Tantas vezes a gente acha que já está bem em alguma área, né? Por isso que é preciso a gente deixar o Espírito Santo colocar luz, mostrar. Sabe, a nossa oração, Senhor, vê se há em mim um caminho mau. Checa, olha, faz a varredura. Isso é importante. Né? Guia-me pelo caminho da justiça. E é isso que aconteceu com essa igreja. Uma atitude, uma vida morna. E não é isso que o Senhor espera de nós, né? Tem fogo no coração de Deus, tem amor no coração de Deus por nós, tem zelo de Deus por nós, sabe? E qual será a nossa resposta diante do grande amor do nosso Pai, diante dos grandes presentes que Ele tem nos dado? Vamos ficar assim, apáticos? Ah, se um dia eu usar meu talento, tá bom. Se um dia eu abençoar... Não, vambora colocar a mão no arado. É tempo da gente multiplicar os talentos. Sabe, é tempo da gente abençoar vidas, é tempo da gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí tem uma frase para você: a significância não é alcançada por simplesmente existir. Nasci de novo, pronto, eu já tô lá, tô perfeito, eu já sou importante demais, já tenho... Não é assim. A significância não é alcançada por simplesmente existir. Tem uma ação da nossa parte, a gente precisa fazer algo. A gente precisa se movimentar. A gente precisa fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Então, não importa o quanto a tarefa seja grande ou pequena. Importa você ser fiel até o fim. Importa que a gente seja encontrado fiel até o fim. O que o Senhor
te pediu para fazer. De repente, para você falar com uma pessoa. De repente, para você mandar um versículo para uma pessoa. Ah, mas é algo tão pequeno. Seja fiel. E você vai abençoar alguém e você vai se colocar numa posição de receber recompensas. Então, outra frase aí para você. A recompensa que receberemos, né? A recompensa não será pela quantidade de trabalho executada, mas pela fidelidade em executar aquilo que foi pedido, né? Então, tem gente que acha assim, nossa, eu faço demais. Aquela pessoa que está extremamente ativista. Deus nem chamou para fazer determinadas coisas, a pessoa está fazendo. A pessoa ativista, tô fazendo, tem muita recompensa. Não, a recompensa não é com base no que eu acho que eu tenho que fazer, mas a recompensa é com base na minha fidelidade diante do chamado de Deus para minha vida. Deus te chamou para fazer algo, você faz? Faz com o coração certo, íntegro, com amor, pronto, tem recompensa para você, tem recompensa para mim também. Para ir finalizando, tem esse livro, Uma Vida com Propósito, né? E é maravilhoso, já te indico essa leitura do Rick Warren. E leia esse livro, ele é muito bom. E tem uma parte aqui que ele fala exatamente sobre essa recompensa, né? Na parábola dos talentos, eu acho bem legal o que ele fala. Olha só. Deus prometeu 3 recompensas na eternidade. A gente olhando para essa parábola. A primeira é, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele vai falar para você, muito bem, bom trabalho. Então, a primeira recompensa é o reconhecimento de Deus. A segunda recompensa aqui, você receberá uma promoção. É claro que se você cumprir tudo, né? Você receberá uma promoção, uma responsabilidade maior na eternidade. Você foi fiel no pouco, sobre muito vou te acrescentar. E a terceira recompensa você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu não sei você, mas eu quero ouvir essa frase aqui. Sabe, eu não sei você, mas eu quero fazer o que Deus me chamou para fazer. E isso tem estado muito firme no meu coração, sabe? Eu nasci para quê? Eu preciso completar minha carreira. Não dá para só passar, sabe, por essa terra e garantir a minha salvação e tá tudo bem. Não. E as outras pessoas? E o corpo de Cristo que precisa ser edificado? O que faremos nós? Viveremos só para o nosso próprio umbigo? Ou vamos implantar o reino de Deus sobre essa terra? Deus conta contigo e comigo. Deus conta com a tua igreja, com a igreja dele, para que o plano dele se estabeleça nessa terra. Tem muita gente perdida, tem muita gente sem direção e você tem respostas. Você tem a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo que habita em você. Você tem dons implantados em você por Deus. É isso. Vamos embora começar a agir? Vamos embora começar a colocar em prática aquilo que nós somos chamados para fazer? Um abraço. Até a próxima aula.